Olá, queridos, eu sou o pastor Lucas Pina e esse é o culto em português da Cocoa Presbyterian Church. Eu sou pastor aqui nos Estados Unidos, numa igreja americana chamada Cocoa Presbyterian Church, né? Escreve Cocoa, mas fala Coco. E eu sou pastor aqui desde 2014, Então, ano que vem, março do ano que vem, faço 10 anos aqui. Tem sido uma experiência extraordinária, mas é uma igreja totalmente americana. Eu sou brasileiro, minha esposa, né, a Marta, é brasileira, mas nós trabalhamos só com americanos aqui, né? É claro que temos amigos brasileiros, conhecidos, né, não é, mas o trabalho da nossa igreja é um trabalho voltado só para americano, em língua portuguesa. Então tudo é em português. O único ministério em português, tudo é em inglês. O único ministério em português é esse culto, né, que eu lanço, um culto condensado, que eu lanço no domingo, e o nosso pingo de prosa durante a semana, de segunda a sexta, na hora do almoço. Então, gostaria de incentivar você a se inscrever no nosso canal, né? Se inscreva no nosso canal e compartilhe esse vídeo e os outros vídeos, né, com os teus amigos, teus familiares, pessoal lá da igreja. Ajuda a gente a abençoar outras pessoas, né? Nossa intenção não é angariar crente de outra igreja, porque não, a não ser que eles queiram vir para uma igreja americana. Se você mora na Flórida, na minha sugestão, né, forte sugestão, é procurar uma igreja que fala inglês, para você aprender a cultura, aprender a falar, aprender a ouvir, né? Então é extremamente importante que você faça isso, né? Aprender inglês. Tem gente que fica no guetinho só de brasileiro e acaba não aprendendo, aí tem que trabalhar, tem que tirar dúvida, tem que ir no médico, essas coisas, e a gente não, né, fica encurralado, né, porque não sabe falar a língua, não sabe nem entender o básico, né, da língua, de obrigado, com licença, posso fazer isso, posso fazer aquilo, né, o que você precisa, aqueles negócios. Então, ajuda a gente a abençoar outras pessoas, se inscreva no nosso canal. Mas o nosso objetivo aqui, a gente começou com o Covid, né? Isso aqui a gente começou com o Covid. As igrejas não estavam preparadas para travar tudo, e aí eu senti, né, o desejo de fazer algo, colocar na internet para as pessoas que ficaram trancadas dentro de casa. E Covid vai, Covid vem, a gente continua fazendo, né? Eu não sei quanto tempo mais eu vou continuar fazendo, mas pelo menos a gente está fazendo. Eu espero que esteja sendo uma bênção na tua vida. Meu objetivo aqui é te abençoar, te edificar, orar por você, te ajudar na tua caminhada cristã, né? E deixa eu fazer então uma oração por você. Pai, nós te agradecemos pela tua presença aqui conosco. Te agradecemos pela internet, Senhor. A oportunidade que temos de alcançar pessoas, e algumas pessoas que a gente nunca vai encontrar nesse lado do céu, né, do lado de cá, vai encontrar lá, e nós te agradecemos, ó Deus, por essa oportunidade. Pedimos que o Senhor abençoe as pessoas que estão nos assistindo, que o Senhor dê graça a elas, que o Senhor abençoe a saúde, que o Senhor abençoe as finanças, que o Senhor abençoe a família, ó Deus, dessas pessoas. Que o Senhor abençoe a caminhada contigo, Deus. Fortalece, edifica. Dá graça para essas pessoas, Senhor. Dá graça para essas pessoas. Pessoas que estão enfrentando dificuldades, algumas estão enfrentando dificuldades com finanças, ó Deus. Abençoa essas pessoas. E fica com elas, ó Deus. Fortalece a fé e ajuda-as a continuar a crescer contigo, Deus, caminhar contigo. É o que nós te pedimos no nome precioso de Jesus. Amém. Queridos, como a gente faz toda semana, eu coloco uma música, né? Eu coloco uma música para te abençoar, né? Então normalmente eu vou, né, lá no fundo do baú e acho música de gente que eu trabalhei junto, né? Conheci, fizemos campanhas, eventos, né? Então aí eu vou lá e é mais assim, é um saudosismo para mim, mas talvez você conheça essas pessoas, talvez você nunca ouviu falar, mas você vai ver o talento, a graça, a unção nessas músicas, né? Então
Então vamos ouvir a música de hoje. Muitos vivem discutindo como será o amanhã. A incerteza tomou conta de cada um de nós. A situação está ficando cada vez pior. É preciso ter um plano para poder viver. Há momentos que a gente não sabe o que fazer. Na verdade, cada um quer sobreviver. Desespero e insegurança sempre quer nos abater, mas com Cristo à nossa frente venceremos sem temer. Cristo é o nosso motivo, o sentido do viver. Com Ele somos mais que vencedores. Ele acalma as tempestades, a bonança sempre traz, fazendo o sol raiar outra vez. É preciso ter cuidado com os dias que virão. Tudo parece tão belo, querendo confundir nossas mentes, nossos corpos, nossa crença e nossa paz. Abra os olhos pra verdade que não é fugaz. Há momentos que a gente não sabe o que fazer. Na verdade, cada um quer sobreviver. Desespero e insegurança sempre quer nos abater, mas com Cristo à nossa frente venceremos sem temer. Cristo é o nosso motivo, o sentido do viver. Com Ele somos mais que vencedores. Ele acalma as tempestades, a bonança sempre traz, fazendo o sol raiar outra vez. Cristo é nosso motivo, o sentido do viver. Com Ele somos mais que vencedores. Ele acalma as tempestades, a bonança sempre traz, fazendo o sol raiar outra vez. Ouviu? Gostou? É uma benção, né? É uma benção. Eu estou numa série aqui, estou terminando, né? Já estou na fase final, uma série sobre a experiência, o encontro de Davi com Golias, né? Um encontro extraordinário, né? Daquele rapaz, naquela época, um adolescente, um jovem, né? Não é, a gente não tem noção muito da idade dele quando ele enfrentou, a gente já sabia que ele era jovem, né? Mais jovem naquela época, até 30 anos de idade, o sujeito era considerado jovem. Então, ele era jovem, era o caçula da turma, né, da família. E ele se encontra com o Golias, né? Então é muito conhecida a história, né? E ele vai no riacho e pega 5 pedras para enfrentar o Golias. E eu, pegando esse tema das 5, né, eu resolvi fazer as 5 pedras para enfrentar o seu gigante. Todos nós, queridos, temos um gigante na nossa vida. O gigante é aquele evento, aquela situação, para algumas pessoas, uma pessoa mesmo, que está além das nossas possibilidades. Ele não está no mesmo nível, não, né?
Davi não foi enfrentar um outro guerreiro, um outro rapaz que estava no exército e estava no mesmo nível dele. Não. O Golias estava além das possibilidades de Davi, do exército israelita e de Saul, que era o maior cara, né, o sujeito de maior estatura no exército, no povo, né? Então, o Golias estava além deles. É uma história extremamente importante para nós. Deixa eu ler alguns versículos para você que eu peguei aqui e ali por causa do tema de hoje que nós vamos abordar. O primeiro está no versículo, capítulo 16, versículo 18. Então respondeu um dos moços e disse: conheço um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é forte e valente, homem de guerra, sisudo em palavras e de boa aparência, e o Senhor é com ele. Aí no capítulo 17, que é o capítulo que as coisas acontecem mesmo, né? O 16 é o contexto, o 17 é onde a jurupoca pia, né? Como diz o outro. Capítulo 17, versículo 37 diz assim: disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e do urso, ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te e o Senhor seja contigo. E o versículo 45, né, do capítulo 17 diz: Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo, eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos. O Deus dos exércitos de Israel é a quem tens afrontado. Versículo 16: hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça e os cadáveres do arraial dos filisteus. Darei hoje mesmo as aves do céu e as bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. E o versículo 47 diz: saberá toda esta multidão. Ele estava lá conversando com o gigante, os filisteus atrás do gigante, os israelitas atrás dele, fala: saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará nas nossas mãos. Querido, essa é a palavra de Deus para você. Vamos orar a Deus mais uma vez. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra tão rica, tão abençoadora, e pedimos agora que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos dê graça, que o Senhor nos abençoe nessa meditação e que as pessoas que estão assistindo possam ser abençoadas, tocadas, transformadas. Fala conosco, fala através de mim, me usa nesse instante. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém. 5 pedras para enfrentar o seu gigante. Então já vimos a coragem, a primeira pedra, criatividade é a segunda pedra, caráter é a terceira pedra. E terminamos semana passada de ver o compromisso. Então eu gostaria de incentivar você a dar uma olhada nas mensagens anteriores para achar, né, porque é uma série longa, né, porque eu faço só, meu objetivo aqui é fazer 30 minutos de culto, né? Então é uma oração, uma música e uma meditação curta, né, de 20 minutos. Então, e eu gravo, eu tenho um relógio aqui que me controla a minha fala, né? Porque você sabe como é que é, né? Pastor, deixar falar, vai embora, né? Então, coragem, criatividade, caráter, compromisso. Hoje nós vamos começar a quinta pedra. A quinta pedra é confiança. Então, todas as pedras começam com C para ajudar, né? Principalmente gente da minha idade aqui, ajudar a memorizar, né? Então, é coragem, criatividade, caráter, compromisso e confiança. Confiança. E confiança é fé, né? A palavra confiança é a palavra. E é a última porque no frigir dos ovos, como dizia minha mãe, no frigir dos ovos lá de Minas Gerais, tudo acaba na fé. A fé é que vai resolver o problema, né? Você pode ter todas as outras pedras na sua mochilinha, né? Na sua bolsa. Mas se você não tiver esta, não vai funcionar. Não vai funcionar. É importante criatividade, compromisso é importante, caráter, e todas as outras, né? Todas as outras. Coragem é importante. Todas são importantes, mas
fé, confiança em Deus, fé em Deus, está acima de todas. A dependência de Deus. Então hoje nós vamos começar a falar, né? Não vamos falar tudo hoje, vamos começar a falar da confiança, fé, né? E fé, o problema hoje em dia, a gente fala muito em fé, eu tenho muita fé, eu tenho muita fé, eu acredito. É uma fé sem substância. Esse negócio de, eu tenho muita fé, é uma fé sem substância. Para ter fé, você precisa confiar, acreditar em algo ou em alguém. É extremamente importante a gente entender isso. A fé tem que ter um sujeito, né? Uma pessoa, ou então um grupo de doutrina, né? Um apanhado de doutrina, um livro de doutrina. Você tem que acreditar em alguma coisa. Você não pode assim falar, eu tenho fé. Aí se torna uma emoção, um desejo muito forte, aquele negócio todo. Isso não é fé. A fé é a confiança em alguém. É a dependência de alguém. Você acredita que aquela pessoa existe e você confia naquela pessoa. Sabe que aquela pessoa vai cuidar, vai agir, vai fazer. É isso. Nós, os cristãos, colocamos a nossa fé em Deus. A nossa fé é baseada em alguém. E nós chamamos essa pessoa de Deus. É um ser sobrenatural, invisível, criador dos céus e da terra, extremamente poderoso. Então, nossa confiança está em Deus. Ele se revelou nas Escrituras. Ele decidiu contar para a gente quem é Ele, o que Ele faz e o que Ele quer da gente. E é nas Escrituras que a gente aprende isso. Então, é extremamente importante você definir. Você crê no quê? Você crê em quem? Em quem? Então, a nossa confiança está em Deus. Ele revelou a si mesmo nas Escrituras e na natureza, né? O Salmo 19 deixa bem claro isso, que Deus revelou a si mesmo na natureza. E a confiança nesse Deus, o Deus das Escrituras, que é o Deus de Davi, que fará diferença quando você tiver que enfrentar o gigante na tua vida. É esse Deus. Davi, quando menciona, ele fala desse Deus. Então, esses versículos que nós acabamos de ler, com todos os outros que nós omitimos propositadamente, porque não tem tempo de ler todos os outros, mas você vai entender e vai saber o que nós estamos falando, nos mostra o papel que Deus desempenhou na vida de Davi. Davi tinha uma experiência com Deus, uma dependência de Deus, uma confiança em Deus. Davi acreditava em Deus, confiava em Deus e dependia de Deus para tudo em sua vida, em todas as áreas de sua vida. E agora seu maior desafio, o maior desafio que ele enfrentou até aquele ponto, está diante dele, está bem na frente, como diz o pessoal lá, na cara, está lá. Você vê o branco do olho do sujeito, ele está ali na tua frente. É o maior desafio, até aquele momento era o maior desafio que ele tinha enfrentado. E ele está pronto e disposto a matá-lo. Né? O desafio está disposto a matar Davi. E a gente vê, se você lê o capítulo 17, você lê que o gigante ficou ofendido de eles mandar um menino para brigar com ele. Ele estava esperando um cara forte, o mais forte do exército do Saul, aquele negócio todo. Ele estava esperando um guerreiro que vai dar gosto de lutar. Esses caras é metida besta, né? Eles querem a briga é mais importante do que a vitória, né? Então aqui é a briga, aquele negócio aqui é alguém que realmente o desafie. Aí manda o menino, ele fica ofendido. Não, quem você pensa que eu sou? Né? E ele desafia Davi. E Davi bate boca com ele, desafia de volta. Não tem esse problema com Davi, não. Então o maior desafio está em frente a ele e está disposto a matá-lo. Né? E novamente Davi volta para a sua fé.
Se a gente vê na história de Davi essa atitude. É a fé, é a confiança em Deus para enfrentar o Golias. Então vejamos, vamos dar uma olhada como isso acontece. Em quem Davi põe a sua confiança? Essa é a primeira coisa que nós temos que ver. Quem que é ele? Davi põe a sua confiança num Deus vivo. Esse é o primeiro aspecto da confiança que Davi tinha em Deus, é que ele acreditava em Deus e que Deus era um Deus vivo. Muitas vezes em nossas vidas, querido, nós agimos e vivemos como se Deus estivesse morto, então não estivesse nem aí. Usamos o seu nome, mas é apenas o nome, uma palavra, sem qualquer substância. Eu acredito em Deus. Deus é simplesmente uma palavra, um termo que está na nossa língua, na nossa boca, mas não faz sentido nenhum e não tem uma fundamentação no nosso coração, na nossa mente, de que é uma pessoa que eu conheço. Ele está vivo, ele é um Deus vivo. Deus é apenas uma muleta psicológica para nos ajudar a continuar na vida. Eu acredito, Deus está me ajudando, Deus vai te ajudar, Deus te ajude, aquele negócio. A gente fala isso, mas não tem fundamento, não tem base nenhuma na realidade. Deus não está vivo. Para Davi, Deus era diferente. Ele acreditava num Deus vivo. E foi isso que ele quis dizer para o gigante. Olha o que ele quis dizer para o gigante. Que esse Deus é um Deus que existe. Existe um Deus. Existe um Deus. Deus é real. Mesmo contra toda propaganda, Deus existe. Nós vivemos hoje em dia numa luta nos meios de comunicação, internet, política, uma luta para tirar Deus de cena e tirar Deus da nossa mente, do nosso coração. E começa pela palavra, tirar Deus da nossa palavra. A gente não pode falar mais Jesus, Deus, né? Esses dias eu vi uma briga aqui, né? O pessoal, as câmeras municipais aqui, muitas vezes, a maioria delas, começam a reunião com uma oração. Então eles convidam um ministro para orar. Eu lembro que eu vi na notícia que numa dessas cidades o sujeito falou: você pode orar, mas você não pode mencionar o nome de Jesus na oração. Eu lembro que numa das cidades que eu morei, eles convidavam os pastores, então eu fui convidado, né? E numa delas estava esse tipo de problema, né? E eu cheguei lá e falei: eu sou cristão. Era do condado ainda por cima, não era nem cidade, era o condado. Eu sou um ministro cristão, um seguidor de Jesus. Eu vou mencionar o nome de Jesus, eu vou terminar a minha oração em nome de Jesus. Não, pastor, não tem problema, pode ficar tranquilo e tal. O pessoal quer eliminar Deus da parada. Ele é o criador do universo, sustentador do universo. A principal razão que as pessoas têm para não acreditar que Ele é Deus ou que existe um Deus é que, se Deus existe, nós somos responsáveis, nós vamos ter que prestar conta para Ele. É por isso que as pessoas querem eliminar Deus. Porque se existe um Deus, Ele é justo, Ele é honesto, Ele é reto, e Ele pune o mal e galardoa o bem. E esse é o problema que as pessoas têm com Deus. Que nós somos responsáveis, nós vamos prestar conta para Ele. Não gostamos de ter essa ideia de que nós vamos prestar conta para alguém que está muito além da gente. Então esse Deus é um Deus que existe. Davi passou a enfrentar o Golias certo de que Deus existe, Deus é real. Deus era real na vida dele, ele experimentou Deus na vida dele. Ele conhecia Deus, ele sabia que Deus existia. Mas não é só isso não. É um Deus vivo,
Isto é, um Deus que existe, mas é um Deus poderoso também. Um Deus poderoso. É um Deus vivo e um Deus poderoso. O Deus vivo em que Davi acreditava era um Deus poderoso. Ele existe, mas ele também é poderoso. Deus se manifestou de muitas maneiras poderosas a Davi. Muitas maneiras poderosas. Não só na experiência de Davi, né? Ele conta lá para o Saul, falou, eu tive que enfrentar leão, eu tive que enfrentar um urso, e o Senhor me entregou esses animais nas minhas mãos. O Senhor me deu vitória, e o Senhor vai me dar vitória contra esse gigante. O Senhor é a ideia de que Deus existe, é real, e Deus é poderoso para fazer isso. Poderoso. E é extremamente importante a gente entender isso. Se você lê os Salmos, a maioria dos Salmos, não todos, mas a maioria dos Salmos, foi escrito por Davi. Dá uma lida, lá você vai ver como Davi descreve Deus, sobre a criação, sobre a manifestação de Deus, sobre Deus tocando nas pessoas, mudando, transformando, perdoando, restaurando. É maravilhosa as descrições poéticas que Davi faz de Deus, a respeito da existência de Deus e do poder de Deus. Quando a gente faz isso, né, se você fizer isso, você vai entender, né, como Davi contempla o Deus, o poder de Deus na criação, o poder de Deus na sua vida, nas suas lutas, nas suas vitórias. Deus existe, queridos. Para você enfrentar um gigante, você tem que crer em Deus. Você tem que crer que Deus está vivo, que Deus é vivo. Ele existe. E não só isso, mas Ele é poderoso. Ele é poderoso. Se você não acreditar nisso, você simplesmente vai enfrentar o Golias com as suas próprias forças, com as suas próprias habilidades, sem muita chance de vencer. Então a primeira pedra a pedra mais importante de todas elas que a gente precisa é a confiança em Deus. Saber que Deus, o nosso Deus, é um Deus vivo. E um Deus que vai me capacitar, que vai me habilitar, que vai me dar a vitória. É esse Deus. Eu dependo dele. Eu creio nele. Eu ando com ele. Eu conheço a ele através das Escrituras. Essa é a mensagem que a gente começa a aprender a respeito da confiança que Davi tinha em Deus. Vamos orar a Deus? Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque cremos que o Senhor está aqui conosco. O Senhor é um Deus vivo, um Deus verdadeiro. E o Senhor quer nos ajudar na nossa caminhada, nos nossos problemas, nos nossos desafios, a enfrentar os nossos gigantes. Pedimos que o Senhor nos dê graça nessa jornada. Nos abençoe. Abençoe as pessoas que nos ouviram. Dá graça para elas. Dá o entendimento e a confiança de que o Senhor é um Deus vivo, poderoso, e que o Senhor as ama. Abençoa cada um de nós, ó Deus. Nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Queridos, mais uma vez, muito obrigado por ter vindo, assistido. Quero enfatizar, dar uma olhada, dar uma checada no nosso canal. É esse canal que você está assistindo esse vídeo. Você vai ver os vídeos da semana. E todo dia, de segunda a sexta, eu coloco esses vídeos curtinhos lá para te abençoar, né? E no final de semana a gente tem esse aqui, né? Então semana que vem a gente continua falando da confiança de Davi em Deus. Uma pedra extremamente importante para Davi enfrentar o gigante dele e para a gente enfrentar os nossos gigantes. Eu espero te ver durante a semana, senão a gente se encontra no final de semana. Tá bom? Um grande abraço. Deus te abençoe.